sem alegria, em harmonia. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje. Uma reunião que para nós nos deixa muito felizes, porque é uma reunião, além de virmos aprender os ensinamentos do nosso mestre, é uma reunião onde comemoramos mais um aniversário da nossa casa, completando hoje 98 anos. Então, muito felizes estamos, só temos a agradecer ao nosso mestre amado por essa bendita casa que nos acolhe sempre com tanto carinho. A nossa mensagem inicial é do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, e diz assim: se alguém não o cumprimenta, pense, ele não me viu. Se o viu, está distraído. Se virou o rosto, ele está com problemas. Se o tratou secamente, está infeliz. Se o tratou formalmente, ele deve ter suas razões. Se o ofendeu, ele está doente. A todos indistintamente deseje, Deus lhe dê a paz. Mostrando para a gente, né, a importância de nós desejarmos o bem a todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. E na tarde de hoje, Pai amado, Jesus, Mestre querido, estamos aqui reunidos para mais uma reunião, para mais um estudo. E como já disse, comemorando esses 98 anos da nossa casa, que são 98 anos para nós aqui encarnados. Porque com certeza no plano espiritual essa casa tem muito mais tempo, porque ela foi idealizada, ela foi planejada, ela começou a ter a presença dos nossos mentores, aqueles que se responsabilizariam pela nossa casa, a presença daqueles outros mentores que vêm para ajudar na proteção, para ajudar na harmonia. E aqui estamos, no plano físico, há 98 anos, trabalhando, divulgando a mensagem de amor que vem do nosso Pai querido. Que essa casa possa continuar ainda por muitos e muitos anos, quase um século de vida, né? Transmitindo essa mensagem de amor, de fé, de caridade para todos os nossos irmãos. E todos nós que por aqui passamos, todos nós que frequentamos nesses 98 anos, possamos saber sermos representantes fiéis desta casa, levando sempre essa palavra amiga, acolhendo, recebendo com muito carinho, assim como ela nos recebe e nos acolhe. Que possamos ter uma tarde abençoada, recebendo sempre essa vibração, essa energia que vem do plano espiritual, e aonde somos agraciados com todo esse carinho, com todo esse amor. Muitas vezes nem percebemos que estamos sendo beneficiados. Às vezes queremos um benefício para o corpo físico e achamos que não estamos recebendo, mas com certeza o nosso espírito recebe esse benefício, esse carinho. Então que possamos sempre nos sentirmos envolvidos por essa luz divina, por esse carinho que emana desta casa. Que Deus nos abençoe na tarde de hoje e possa abençoar a nossa irmã Cláudia, que vem com todo carinho também nos trazer o estudo, os esclarecimentos da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo. Toda vez que eu venho aqui, eu fico parecendo uma pedinte, né? Mas é que eu gosto tanto de vir aqui. A Conceição fica falando, acho que ela quer ser convidada para vir, mas eu gosto mesmo. É muito bom estar com vocês aqui e, principalmente, pelo convite de falar desse assunto tão importante para todos nós, que é a casa espírita. Então, nosso tema de hoje vai nos dar a oportunidade de refletirmos sobre o aniversário que a casa está completando hoje, para quem não sabia, já está sabendo. Então, no dia 3 de agosto, essa casa foi fundada e ela está completando hoje 98 anos,
segundo meus universitários me informaram. Então, é muito bom estar com vocês aqui. Eu espero que a gente aproveite ao máximo essa oportunidade, tá bom? Então, eu queria dizer, antes de começar propriamente a nossa exposição, o material que eu utilizei, os livros que eu consultei para a gente poder fazer esse trabalho. Então, eu consultei o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, mas eu consultei também uma apostila da FEB, do ESD, que a gente vai ver no decorrer, e, basicamente, esse livro aqui, que é da Sueli Caldas Schubert, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Recomendo a leitura para todos. Eu não abordei nem mesmo, sei lá, nem 10% do que esse livro contém. Vocês vão observar, se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar, que esse livro traz assuntos importantíssimos, e eu não vou me aprofundar nesses assuntos que ele traz, mas eu recomendo fortemente para vocês a leitura, porque eu optei por conduzir o nosso estudo de uma outra forma, mas o livro me foi muito útil também para ser utilizado como subsídio. E, então, eu dividi a nossa exposição em 3 momentos. Primeiro, a gente vai falar sobre a casa, depois a gente vai falar sobre a casa espírita e depois nós vamos falar sobre nós e a casa espírita, tá? Então, eu achei melhor, não sei, não fui eu que achei não, né? Na hora que eu estava preparando o estudo, me veio essa inspiração e eu obedeci, tá? Então, vamos lá. Esse centro, como a gente já informou, ele foi fundado em 3 de agosto de 1925. Então, está completando 98 anos. E ele teve como fundadores, né, o seu Humberto Constantino Guedes, seu Nicolino José Soares, o Luciano Alberto Pereira, o Francisco Antônio Sobreiro Maia e o José Bento Fernandes, que foi quem sugeriu o nome da casa, Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. E como é que eu soube de tudo isso? Meus espiões me deram essas informações, eu busquei, junto ao presidente da casa, essas informações e ele me forneceu. Eu não sei se todos vocês sabiam disso, então acho que é uma informação importante, né? A gente saber qual é o lugar que eu frequento, como foi que ele foi fundado, de quem foi a ideia. Esse senhor Humberto Constantino Guedes, ele era português, veio para cá, para o Brasil, com 13 anos de idade, sozinho, e lutou muito, e era um católico fervoroso. Casou-se, teve filhos, e, em função das circunstâncias da vida, foi sugerido a ele que frequentasse uma casa espírita, e ele não aceitou essa sugestão num primeiro momento, mas, posteriormente, em função da situação que ele atravessava na vida, ele se deparou com um livro dos espíritos. Ele era... Me corrija se eu estiver errado, tá, Ricardo? Mas eu acho que é isso. Ele trabalhava no bonde, né? Ele tinha feito um concurso e trabalhava na companhia, e ele encontrou no bonde um livro dos Espíritos, muito semelhante à história do Dr. Bezerra até, né? E aí, depois da leitura, ele se interessou e foi aprofundando os conhecimentos dele, tornando-se espírita e futuro fundador dessa casa. Bom, a casa passou por diversas dificuldades, como todo movimento espírita relata, todos nós temos acesso a essas informações. Os espíritas eram muito perseguidos, né, no início. Ela teve várias sedes provisórias, aí tem descrito vários anos, né, de mudanças e locais onde a casa se estabeleceu, mas em 1941 foi lançada a campanha para aquisição da sede própria. Então, a campanha chamou-se Campanha Pró Tijolo, em 1941. E essa campanha, obviamente, contava com a colaboração dos frequentadores, daqueles, né, que tinham interesse em que a casa firmasse suas bases, certo? E aí, então, em 1953, foi realizada, então, a primeira sessão na sede própria, realizada em 26 de janeiro de 1953, e, posteriormente, houve a festa de inauguração em agosto desse mesmo ano. Gente, eu estou sendo super sucinta, pulei aí um monte de coisa, mas
assim, trouxe o básico. Se vocês desejarem se aprofundar, eu tenho certeza que o Ricardo vai ter prazer em fornecer para vocês esse material, para quem não souber, né? Então, esse trabalho de aquisição da sede própria é um trabalho de luta da maioria das casas espíritas. Talvez hoje esse trabalho seja um pouco mais simples, mas eu nem me arriscaria a dizer que sim. Eu acho que ainda é um trabalho difícil. Por quê? Porque o centro espírita necessita de sócios, ele necessita de colaboradores. E essa colaboração tem que ser espontânea. Para se manter uma casa como essa, né, é necessário que haja contribuição. E essa contribuição não pode ser só de boa vontade, ela tem que ser financeira também. Para isso, necessita de tijolos, argamassa, cimento, e uma série de coisas para que a gente possa usufruir desse conforto. Mas eu estou falando da parte física da casa espírita, né? E a casa espírita, a gente sabe que não é composta só da parte física. Bom, desde essa época, então, da inauguração da casa própria, da sede própria, né? Desde então, com muito carinho, perseverança e determinação para superar as dificuldades, os dirigentes, os trabalhadores e voluntários têm se empenhado na preservação, melhoria e ampliação dessas instalações. Também retirado lá desse documento que o Ricardo me forneceu. Mas o Centro Espírita Deus, Luz e Verdade é muito mais do que essa construção material. A gente sabe disso, né? Quando você chega numa casa espírita, numa igreja, seja ela católica, evangélica, a gente sabe que ali entre aquelas paredes existe muito mais coisa que os olhos do corpo físico conseguem ver. Todo o trabalho que é realizado ali. E eu não estou me referindo aqui somente à nossa casa, né? O nosso templo. Estou me referindo, de uma maneira geral, a todas as casas de caridade que têm por objetivo o socorro às almas aflitas, que somos todos nós, certo? Bom, então, aqui não é diferente. A gente encontra, né, como trabalhadores espirituais da casa, esses que estão aqui nos quadros, que o Ricardo também me forneceu as figuras, e aí eu trouxe aqui, que são os benfeitores e os orientadores espirituais do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Então, a gente tem aqui a Joana d'Arc, o Urubatão e o Tupinambá. Todos irmãos empenhados e dedicados no trabalho realizado nesta casa, nos trabalhos, né, que são realizados aqui nessa casa. E que trabalhos são esses? Todos aqui têm conhecimento integral dos trabalhos que são feitos aqui? Todos vocês têm entendimento da parcela de contribuição que vocês trazem para os trabalhos desta casa? Vocês sabiam disso? Todos vocês, até aquele irmão que chega aqui buscando o alento, buscando o socorro, buscando o amparo, é um trabalhador, embora ele não saiba, né? Assim que ele chega aqui, muitas vezes ele não sabe. Chega aqui num estado tal de ansiedade, de busca, de procura, que ele nem sabe que ele também será um contribuinte, um trabalhador desta casa em funcionamento, porque a espiritualidade, ela conta com todos nós, ou uns mais, outros menos, dentro daquilo que nós podemos ofertar, mas todos somos trabalhadores. Vocês, enquanto estão aqui, agora, nesse momento, vocês sabiam que vocês estão trabalhando? Sabiam? Quem não sabia que está aqui trabalhando? Alguém aqui podia não saber. Ali, ó, ela não sabia. Ela lá também não sabia. Ela não sabia. Vocês estão trabalhando. Sabe como vocês estão trabalhando? A partir do momento que você está concentrada no que eu estou falando, olhando para mim com atenção, prestando atenção, você está doando de você para que eu possa realizar um trabalho aqui que possa atingir a todos. Você está, com a sua atenção, doando fluidos para irmãos desencarnados que possam estar aqui necessitando do socorro e do amparo. E, através dessa doação, a equipe espiritual da casa realiza ali com eles o trabalho necessário. E todos nós aqui estamos doando. E muitas vezes nós comparecemos à casa espírita achando que nós só vamos receber. E não é verdade. Se você está aqui
atento, você também está trabalhando. É óbvio que se você está mais necessitado, você vai receber mais do que doar, mas você está aqui dando de si também. E isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente vem com uma ideia de que eu não faço nada, não tenho nada de mim para contribuir, para colaborar. Todos temos e sempre temos. É só começarmos com a boa vontade e depois irmos, né, nos dedicando com mais afinco. E, para isso, os benfeitores contam com a nossa participação. Tá? O primeiro centro espírita fundado foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi fundado por Kardec, em Paris, como o próprio nome diz, no dia 1º de abril de 1858, quase, né, um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos. Em janeiro, Kardec já começou com a divulgação da Revista Espírita, depois da publicação do Livro dos Espíritos, né? Em janeiro de 1858, Kardec começou com essa revista e, em 1º de abril, ele fundou, então, o primeiro centro espírita que a gente conhece, denominado dessa forma. Então, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É óbvio que já se espalhavam pelo mundo locais onde se realizavam estudos, trabalhos mediúnicos principalmente, mas com esse nome foi o primeiro, tá certo? Então, depois desse, muitos outros surgiram, muitos se multiplicaram, principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que é a terra, né, onde o maior número de centros espíritas existem é aqui, no Brasil. Mas aqui a gente vê, basicamente, a parte estrutural, como eu falei, a parte física, né, de uma casa espírita. E aí, Bezerra de Menezes, no prefácio desse livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, ele nos traz a seguinte orientação. Não se trata somente de uma construção física adequada às necessidades da natureza educativa, mas, sobretudo, de uma edificação espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Então, é óbvio que uma sede com tijolos, cimento, é importante, mas, como a Conceição bem disse na sua prece inicial, muito antes da casa ser edificada na maneira física, ela o foi no campo espiritual. Aliás, a prece da Conceição foi quase que o estudo, né? Eu nem precisaria fazer o estudo, porque ela já adiantou tudo na prece dela. Eu adorei. Enquanto ela fazia, eu dizia, mas eu vou falar isso, mas eu vou falar isso. E ela já foi adiantando tudo. Então, para que nós tenhamos uma casa digna do trabalho espiritual ser realizada, é necessário, como diz o nosso orientador, que ela seja edificada, que ela seja fincada na rocha da espiritualidade. E essa frase me lembra, não sei se vocês têm conhecimento, todos, né? Alguns devem ter, daquela passagem do Evangelho de Jesus, quando ele pergunta, né, onde que a gente vai edificar a nossa casa, se na areia ou na rocha. Então, acho que isso também vale muito, né? Porque quem não conhece, eu não vou saber, não vou me lembrar aqui qual é o número do versículo, mas dá uma olhadinha lá, que é uma passagem muito bonita também do Evangelho de Jesus. E quando ele se refere a isso, ele quer dizer o quê? Que a casa edificada na rocha, ela é firme. Já quando nós edificamos a casa na areia, ela está sujeita às indas e vindas, né, da própria areia, que o vento leva, traz, da maré, que pode derrubar. Então, é importante que o trabalho realizado numa casa espírita seja firme, seja sólido. E só quem pode favorecer esse trabalho sólido, quem são? Só quem é, né? Quem? Pode falar, fala alto. Muito bem, os trabalhadores. Mas quais trabalhadores? Só os espíritos? Os trabalhadores desse plano material
E os trabalhadores do plano espiritual também. Por quê? Obviamente, uma casa como essa não se mantém sem uma boa orientação, não é isso? A gente sabe que toda casa que tem um trabalho sério, ela tem por trás, ou melhor dizendo, acima, vamos dizer assim, né, os trabalhadores espirituais, que necessitam de nós, trabalhadores deste plano. Por quê? Para que nós possamos acessar aos irmãos encarnados, eles precisam do nosso concurso. Então, não basta só a boa vontade, é necessário que nós tenhamos também a consciência da tarefa que nós precisamos desempenhar aqui, tá? Então, o centro espírita, nós podemos dizer que ele funciona como um hospital. Vocês já devem ter ouvido isso, eu vou repetir, para quem não ouviu é novidade, e para quem já ouviu é bom sempre a gente estar relembrando. Mas a gente pode considerar a casa espírita como um hospital, porque aqui vem almas aturdidas, almas enfermas, que necessitam libertar-se de mais inclinações, dos vícios e morbosidades, adquirindo a saúde ideal. Morbosidades, né, doenças, assim, problemas, aí no caso da saúde espiritual. Então, podemos dizer que o centro espírita é um hospital? Podemos. Aqui, esse não é o perfil de muitos companheiros que aqui surgem. Muitos de nós não chegamos até a casa espírita aturdidos pelo sofrimento, pelo desespero, muitas vezes, pela dor da perda de um ente querido que nós não compreendíamos e não aceitávamos. Então, somos, sim, pacientes, né? Viemos aqui em busca desse amparo. E qual é o ambiente de um hospital? Quando a gente vai a um hospital, como é que a gente deve se comportar? A gente entra no hospital falando alto, rindo, gargalhando alto, tal. A gente entra sempre com um certo comedimento. Não que não possa ter alegria. É óbvio que o hospital deve ter alegria. Está aí os doutores da alegria que nos dizem isso. Mas a gente deve ter sempre aquela consideração, aquele respeito com aquele companheiro nosso que está lá adoentado, não é verdade? Então, da mesma forma, nós devemos nos comportar nesse ambiente com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado, evitar, né, ruídos desnecessários, excessivos, altos e, enfim, comportamentos que não condigam com o ambiente de um hospital. É uma oficina também, porque ele favorece a gente o trabalho edificante. Trabalho edificante é aquele trabalho onde nós vamos conseguir, através da nossa atividade, nos elevarmos a nós e também ao companheiro que está com a gente. Então, a casa espírita nos proporciona isso muito. Não sei daqui quais de vocês já é trabalhador, efetivamente, né? Já tem alguma tarefa aqui assumida, mas quando a gente trabalha na casa espírita, o que a gente precisa exercitar? A gente precisa exercitar a humildade, a gente precisa exercitar a paciência, a gente precisa exercitar a empatia para com aquele irmão que trabalha com a gente ou para com aquele irmão que vem à casa espírita em busca de um socorro, né? Esse paciente que está chegando ao hospital. Então, a casa espírita nos favorece essa oportunidade de trabalharmos em nós as nossas imperfeições e as nossas inclinações. Isso é importantíssimo, tá, gente? A gente tem que trabalhar em nós, não é no outro. Eu não tenho que olhar para o outro e dizer, Andréia precisa melhorar, ela está muito impaciente. Não é isso. Não é assim que funciona. O trabalho tem que ser em nós. É o trabalho de reforma íntima, né? Também o centro espírita funciona como um templo, obviamente, porque daqui, desse ambiente, é o resultado das vibrações harmônicas dos seus idealizadores e membros dedicados, constituindo-se, então, num santuário de bênçãos. Todas as vezes que eu venho a essa casa fazer qualquer tipo de estudo, que a Conceição me chama, eu me lembro sempre que no finalzinho, né, quando a gente encerra a palestra e senta aqui, a dona Sônia levanta, vem até aqui à frente, e aí aquilo assim vai me dando uma tranquilidade, vai me dando uma paz. Algumas vezes o palestrante tem pressa, né? Ele precisa terminar de fazer o estudo e precisa ir embora logo.
Eu nunca me programo para ir embora logo, eu sempre me programo para ficar, porque o ambiente fica, né, tão acolhedor, é tão gostoso participar também desse trabalho. Não, e esse trabalho começa muito antes, né? Quando o trabalho, a espiritualidade já veio aqui preparando esse ambiente, né? Abrindo as portas espirituais dessa casa para os amigos necessitados chegarem e também para os amigos que vêm realizar os trabalhos necessários aqui para todos nós que aqui vimos, né? Então é muito importante que a gente tenha em mente isso. A casa espírita é também um templo, é também uma escola, escola de educação integral, porque faculta a aprendizagem das leis da vida e esculpindo-as no íntimo de cada um de nós. Então, lembra do que eu falei? O trabalho, na verdade, é feito em nós. E, para isso, nós precisamos dessa escola, porque, através dessa aprendizagem, da convivência, assistindo aos estudos, participando dos trabalhos, nós vamos sedimentando as leis da vida, que nós já conhecemos, na verdade, mas esquecemos, né? São as leis de Deus, estão lá na nossa consciência, mas que a gente esquece muito frequentemente em função da nossa condição evolutiva atual. E também é um lar. Por quê? Porque aqui dentro das paredes da casa espírita, né, nós temos a oportunidade de vivenciar a legítima fraternidade. Fraternidade, né, essa onde nós temos a oportunidade de limar as arestas dos desentendimentos e se trabalham os sentimentos de união e de unificação, objetivando o serviço de libertação de consciências e a conquista da paz. Olha só, gente, que importante. Tudo isso é o Dr. Bezerra de Menezes que traz para o nosso entendimento. Tudo isso está ali no prefácio desse livro, tá? Então, quando vocês quiserem saber o que é o Centro Espírita, foi assim que eu aprendi. Vou dar a cola para vocês há muitos anos atrás, e acho que quem me ensinou isso foi a Beth ou o Ricardo, não tenho bem certeza. Quando a gente se refere à casa espírita, a gente pode falar o que é a casa espírita? É um hotel. Então, é um hospital, uma oficina de trabalho, um templo, uma escola e o lar ao mesmo tempo. Olha que legal, né? Só para a gente não esquecer de toda essa responsabilidade que uma casa espírita tem. E responsabilidade que está a nosso critério, porque nós fazemos parte, né, da casa espírita. Tá bom? Até aí tudo bem? Então vamos seguir mais um pouquinho. Quais são os objetivos do Centro Espírita? Diante de tudo isso, né, de toda essa quantidade de tarefas que a casa espírita tem, de responsabilidade que a casa espírita tem de ser, quais são os objetivos dela? Então, o Conselho Espírita Internacional, no seu folder intitulado Divulgue o Espiritismo, ele traz lá, define, né, como objetivo dos centros, grupos ou sociedades espíritas, ele diz que é objetivo do centro promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo as pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais. Essas pessoas querem conhecer e estudar a doutrina espírita, querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Então, o objetivo principal do Centro Espírita, da Sociedade Espírita, é trabalhar promovendo o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. De que forma isso vai se dar? De formas diversas, que a gente sabe todas as atividades que tem na casa espírita. Aqui, por exemplo, nessa casa, que está fazendo aniversário hoje, eu sei que temos a reunião pública, que é essa primeira reunião, né, onde o companheiro chega
tem o seu primeiro contato com a casa, com a doutrina, muitas vezes. Nós temos também aqui a evangelização infanto-juvenil, né? Conceição e Ricardo vão me corrigindo aí se eu estiver errada, mas essas eu tenho certeza. Tem a evangelização infanto-juvenil. Por quê? Porque nós sabemos que o espírito não tem idade. Ele está num corpo infantil, mas ele tem várias vivências anteriores já. Então, a orientação deve começar desde cedo. Então, começa lá na evangelização infanto-juvenil. Nós temos a evangelização do adulto através não só dessas reuniões, mas também do estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Então, através do estudo, das trocas, do conhecimento. E eu acho que aqui também tem estudo de livros, não tem? De obras espíritas também, que também é uma forma de se estudar. Então, tudo isso está promovendo o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. E temos também os trabalhos mediúnicos, né, que são aqueles trabalhos que alcançam não só os encarnados, mas também os espíritos que estão já no plano espiritual, necessitados de esclarecimento, de orientação e também desenvolvendo trabalhos, né? E tudo isso para quê? Para que nós possamos aprofundar o nosso entendimento da doutrina espírita e desejarmos trabalhar, porque trabalhador é sempre uma necessidade de qualquer casa espírita. E esse trabalho vem por meio, né, da colaboração e do serviço que toda casa espírita nos oferece. Eu acredito que aqui vocês também tenham, né, esse trabalho junto, muitas vezes, à comunidade mais carente, então, através da distribuição de alimentos. Né, eu sei que vocês têm uma campanha de distribuição de alimentos para algumas famílias. Muitas casas têm as visitas, né, a asilos, hospitais e outras coisas. Tudo isso, então, favorecendo essa prática realmente da divulgação. E, acima de tudo, a prática em nós, porque através de todo esse trabalho nós vamos exercitando o quê? O amor com aquele nosso irmão mais necessitado, que muitas vezes está ao nosso lado, né? Mas o centro espírita, como a gente já vem falando, não é somente parede, tijolo, ele tem uma outra dimensão. E essa dimensão é a direção dos amigos espirituais, tá certo? Então, aqui eu trouxe essa imagem porque eu achei interessante que ele tem aqui um telhadinho e tem a base, mas não tem parede, né? Não tem os cômodos, e o fundo é o céu. Eu falei, gente, lógico que na espiritualidade também não tem necessidade do teto e da base, mas eu quis trazer essa ideia, né? Porque, como a gente disse lá no início, e a Conceição disse na prece dela, essa casa foi plasmada muito antes da sua fundação efetiva. Ela foi planejada pelos amigos espirituais, ela foi idealizada, né? Eu tenho até 15 para as 4? 4. Então, os bons espíritos, que são os dirigentes, né, da nossa casa, de qualquer casa que tenha o trabalho sério, firme, nas bases necessárias, né, para o desenvolvimento de um trabalho digno espiritual, os bons espíritos nos dizem, segundo a Sueli Caldas Schubert, né, os bons espíritos, na verdade, muito esperam de nós. Então, é importante aí. Se você chegou à casa espírita na expectativa de que você vai ficar só usufruindo, né, só colhendo, não, eles têm expectativa em cada um de nós que aqui chega. Eles têm uma expectativa positiva quanto à nossa conduta. É essencial não decepcioná-los. Quem aqui já tinha pensado nisso? Você sabia que o seu mentor espiritual conta com a sua atuação? Ele conta com o seu trabalho? E é importante não decepcioná-los. Eles empenharam, quando nós estávamos planejando a nossa encarnação, eles empenharam lá a palavra deles. Não, a Cláudia ela vai corresponder. Eu tenho certeza que ela será capaz, ela poderá realizar a tarefa dentro da casa espírita. E, a cada dia,
eles vão contando conosco. À medida em que nós vamos, né, aumentando o nosso conhecimento, aumentando o nosso entendimento, as expectativas deles vão também aumentando. Isso é uma coisa muito importante a gente ter em mente, porque senão é fácil, né? Ficar, eu não sou importante, não, que isso, eu sou só um grãozinho de areia lá. Não é assim que funciona. Todo trabalhador tem a sua relevância, tem a sua importância, tá bom? Então é importante que a gente tenha isso em mente. É essencial não decepcioná-los. Eles nos acompanham, estão ao nosso lado e anseiam pelo nosso êxito. Que saibamos retribuir, pelo menos em parte, tudo quanto temos recebido dessa abnegada atuação junto a cada um de nós. A gente precisa ter isso em mente, né? É uma responsabilidade que nós precisamos abraçar. Eles contam com a gente. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa casa, uma ocasião, muito engraçado. Nós tínhamos muito poucos trabalhadores, muito poucos. E aí era uma luta, né? Todo trabalho para ser realizado era uma dificuldade, uma dificuldade. Aí eu dizia assim para o pessoal: gente, olha lá, atenção, hein? Não vamos ficar orgulhosos, vamos trabalhar o nosso orgulho. Eles não precisam da gente tanto quanto nós precisamos deles, né? Na verdade, eles só têm a gente para contar. Não é que nós sejamos importantes. Nesse momento, é com quem eles podem contar. Então, nós temos que dar o máximo de nós. Não é para ficar orgulhoso. Ah, a Cláudia está orgulhosa porque está lá fazendo palestra. Não pode, isso não cabe. Ah, a Beth está orgulhosa porque ela é evangelizadora ou ela é palestrante. Ah, o Ricardo hoje é presidente do centro, ele fica muito orgulhoso. Não cabe. Nesse trabalho, não cabe esse tipo de pensamento. A humildade tem que estar acima de tudo. E aí, para isso, óbvio, nós temos que trabalhar em nós, porque não vou falar dos outros que eu citei como exemplo, mas eu, por exemplo, sei que tenho que trabalhar meu orgulho. Então, se eu não tiver atenção, se eu não tiver ligada nisso, o que vai acontecer? Eu vou me deixar envolver por essa vaidade, pelo melindre, né? Por aquelas coisas que muitas vezes nós não gostamos de ouvir. A Andréia virou a cara para mim quando eu cheguei lá, ela não falou comigo e tal. O que é isso? Isso é o trabalho que pode minar toda essa harmonia, é a rachadura que nós não podemos permitir que exista dentro da casa espírita. Então, temos que ter atenção, tá? Com relação a isso. Bom, o que mais, né? Que os espíritos, então, esperam. E aí eu trouxe para vocês, como eu falei, nós e o centro espírita. Qual é a nossa parcela? O que nós devemos efetivamente realizar? E aí Kardec aponta como condição básica para o funcionamento adequado de um centro espírita a conduta moral dos seus participantes. Isso está lá na apostila da FEB, tomo único. Está dentro do programa complementar, módulo 11, roteiro 12. Se vocês quiserem dar uma aprofundada, é só buscar, tem na internet, tá? Para vocês darem uma lida, eu recomendo também. Então, qual seria, né, essa conduta moral que Kardec está se referindo? Né? Como é que a gente pode categorizar isso? Quais são as condições para que nós possamos atender a isso? Então, as condições mais favoráveis para um centro espírita, atrair a simpatia dos bons espíritos, se relacionam com as disposições morais de seus integrantes. Então, como eu falei, a casa espírita ela foi planejada lá no plano espiritual. Os bons espíritos estão na direção dessa casa. Porém, se a nossa vibração modifica e nós não temos, quando eu digo nós trabalhadores aqui do plano material, não temos uma conduta condizente, a tendência é que esses bons espíritos não permaneçam ao nosso lado. E se houver essa fissura, o que vai acontecer? Quem vai se aproximar da casa espírita? Espíritos pouco esclarecidos, espíritos, né, zombeteiros, muitas vezes, espíritos das trevas. Então, é preciso que nós tenhamos esse cuidado e essa atenção. E aí, quais seriam essas condições? Olha lá.
perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. O que motiva a minha vinda até a casa espírita? O que eu venho aqui buscar? Qual é a minha intenção? Essa comunhão de vistas e de sentimentos deve estar alinhada com o propósito da espiritualidade superior, porque se não estiver, já estamos desviados. É necessário que haja cordialidade recíproca entre todos os membros. Todos os membros. Então, bom, eu não me afinizo muito, né, com um, com o outro. Eu tenho uma certa dificuldade com aquele irmão ali, mas eu vou me esforçar no sentido de vencer essa dificuldade, porque é necessário que haja essa cordialidade recíproca. E aqui, gente, eu não estou falando de falsidade, porque às vezes você podia dizer hipocrisia. Eu beijo ali, saio daqui, fulano, nossa, que horror. Não é isso. Você não precisa gostar de todo mundo, até porque nós temos as nossas dificuldades que vêm, muitas vezes, de outras existências. E aí temos que trabalhar isso em nós, como eu falei. Então, muitas vezes vai ser difícil mesmo superar aquela antipatia, né, aquela dificuldade, mas devemos nos esforçarmos para sermos cordiais, tá? Então é isso aqui, ó, cordialidade recíproca entre todos os membros. A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. E aí entra os comentários, né, desnecessários, comentários maldosos, a falsidade, a intriga, os melindres, tudo isso tem que estar fora. A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Um único desejo, né, deve motivar esses colaboradores, o de se instruírem e melhorarem por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento dos seus conselhos. De nada serviria, né, nós virmos aqui, sentarmos, assistirmos à reunião pública, participarmos dos trabalhos e isso só valer enquanto a gente está aqui dentro. A gente sair ali na rua e já começar a xingar o companheiro que passou na nossa frente, que jogou a poça, jogou água na gente, né? Que, enfim, o motorista do ônibus que arrancou sem esperar a gente subir, o companheiro que pisou no nosso calo quando a gente estava dentro do ônibus. Então, a gente vem aqui, absorve essas coisas e, quando sai, busca colocá-las em prática. Tá certo? Ainda dentro das condições, exclusão de tudo o que, nas comunicações pedidas aos espíritos, apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Então, é óbvio que muitos chegam aqui, no princípio, né, quando comparecem à casa espírita, movidos pela curiosidade, do que acontece, né, os fenômenos, principalmente. Então, chegam aqui com essa intenção. Mas, a partir do primeiro contato, quando vão se inteirando do verdadeiro trabalho realizado dentro da casa espírita, isso não pode mais fazer parte das nossas ideias. Então, quando a gente pede, né, aos espíritos, não pode ser movido pela satisfação da curiosidade, mas tem que ser movido pelo desejo sincero de nos aprimorarmos e nos modificarmos para o bem. Devemos obedecer, né, um recolhimento e um silêncio respeitoso durante essas confabulações com os espíritos. Então, o que adianta eu chegar aqui, me sentar para assistir uma reunião, por exemplo, e a minha mente está repleta de pensamentos. O que eu tenho que fazer amanhã de manhã? Como é que eu vou levar fulano para a escola? Porque, entendeu? A cabeça não para de funcionar no que está acontecendo lá fora. Dessa forma, nós não estamos colaborando verdadeiramente, né, com os trabalhos que estão sendo realizados. Então, é necessário que a gente tenha um recolhimento e um silêncio respeitoso. E esse silêncio não somente aqui, mas também aqui, na nossa mente, para que a gente possa dar oportunidade à espiritualidade para trabalhar, ou contribuindo com esse trabalho, doando, ou recebendo, né? E aí, isso implica o quê? Nós devemos estar atentos, como eu falei lá no início, quando vocês olham para mim, ou para qualquer pessoa que está aqui na frente, né, fazem aquele movimento de, eu estou entendendo, vocês estão
contribuindo também, porque aí eu vou me entusiasmando, né, e vou falando, puxa, ela está prestando atenção no que eu estou falando, e você está vendo aí essa troca, entendeu? Então, esse silêncio respeitoso também. União de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos espíritos. Então, no momento, quando a Conceição estava aqui, por exemplo, fazendo a prece inicial, ela falando, todos nós atentos àquilo que ela estava dizendo. No momento final, quando a dona Sônia vier aqui na frente né, nos exortar a pensarmos naqueles irmãos necessitados, nos nomes que estão ali nos papéis, nós vamos estar também pensando neles, vibrando por eles, emitindo as vibrações necessárias para que eles possam ser beneficiados. Então, nós estaremos contribuindo, né? E o concurso dos médiuns da Assembleia, com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio, de supremacia e com o só desejo de serem úteis, que é isso, né, que nós precisamos trabalhar em nós, a humildade, a abnegação, a dedicação verdadeira ao trabalho. Até aí, tudo bem? Essas são as condições, então, que nós precisamos desenvolver em nós para sermos efetivamente bons colaboradores. E aí, assim, eu trago agora, né, também desse livro, a pergunta: qual é a nossa tarefa, então, enquanto frequentadores, trabalhadores da Casa Espírita, né? Então, olha, um centro espírita bem orientado, que segue no rumo da luz, proporciona aos seus trabalhadores e frequentadores um verdadeiro recanto de paz e renovação íntima. A sua ambiência espiritual é percebida por todos que ali encontram a harmonia vibratória que induz a calma e a paz. É assim que a gente se sente quando entra aqui no Deus, Luz e Verdade? Eu, pelo menos, me sinto assim. Quando eu me sento aqui, quando eu penso, né, nos trabalhos que são realizados, no prazer que eu tenho quando eu preparo um estudo para trazer até aqui. Então, é esse sentimento que eu percebo quando eu venho aqui. E isso não é trabalho somente da espiritualidade, né? É trabalho também nosso, né, que estamos aqui encarnados. O que mais? Que a Sueli diz, né? Aqui, no Centro Espírita, a paz, as vibrações de fraternidade e amor, o trabalho no campo do bem, as sementes de vida eterna que o Espiritismo lança nas almas, o reaquecimento da fé, a renovação da esperança, a renovação da esperança, enfim, a certeza de que Jesus não nos deixou órfãos e nos dá a sua paz. Então, é esse ambiente, é essa vivência que nós estamos contribuindo aqui para que seja estabelecida quando temos a real noção da nossa contribuição dentro de uma tarefa espírita, dentro da casa espírita. Então, que nós possamos lembrar-nos, né, de Jesus. Ele não nos deixou órfãos e a paz que nós encontramos aqui é a paz que nós necessitamos também levar quando daqui saímos. Quando nós vamos ao encontro da nossa família, daqueles que trabalham conosco, daqueles que circulam conosco, né, no transporte público, nas ruas e tudo mais. Então, nós aqui vivenciamos essas vibrações e, quando saímos, devemos levá-la também a todos aqueles que nós vamos encontrar lá fora. Essa também faz parte da nossa tarefa, né? Aí, a Sueli ainda diz assim para a gente: quanto há por fazer? Olha que importante isso, gente. Arar e semear, zelar e produzir os frutos da fé raciocinada. As leiras dos corações aguardam as sementes da vida eterna. Somos os pomicultores da era nova, na sábia palavra de Joana de Ângeles. Essa frase eu achei muito importante trazer, porque muitas vezes a gente não considera relevante, né, o trabalho que a gente tem a realizar. Mas ela diz ali, a gente
Jesus confia em nós. Ele confia que nós possamos arar, semear e zelar, produzindo os frutos da fé raciocinada. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade. Pode ser em uma ou em outra tarefa. Não interessa. Todas as tarefas são importantes, são relevantes, dentro daquilo que você já é capaz de realizar. Então, quando, porventura, uma tarefa for oferecida a você, pensa bem, pensa bastante antes de recusar. Porque, às vezes, você está recusando porque realmente você entende que não esteja apto para realizá-la. Mas, às vezes, a gente recusa porque, não, eu não estou preparado ainda. Eu preciso estudar muito. Eu não sou um espírito elevado. Eu ainda tenho muito defeito. Eu ainda tenho muita dificuldade. Todos nós temos defeitos e dificuldades. Todos nós temos o que melhorar ainda. Muita coisa, senão não estaríamos aqui, né? A não ser que fôssemos missionários, e eu não sei se há algum missionário aqui. Mas, se não há, todos nós temos ainda arestas, né? Para limarmos e vencermos dificuldades. Então, quando a tarefa chegar, ponderemos. Às vezes, realmente, não temos condição de aceitá-la. Eu não estou dizendo que vai aceitando tudo, não é isso. Mas ponderemos, porque às vezes a gente recusa a tarefa e vai levar muito tempo depois para que essa tarefa nos seja oferecida de novo. Porque aí, né, a espiritualidade vai dizer, bom, agora eu vou ter que ver se posso verdadeiramente confiar nessa companheira, nesse companheiro. Ou mesmo as dificuldades da vida vão nos levando por outros caminhos e, às vezes, a gente se desvia e acaba até se afastando da casa espírita, né? Passando por outras questões que independem, muitas vezes, né, daquilo que a gente está desejando. Então, a Sueli afirma aqui que, segundo a Joana, nós somos os pomicultores da Era Nova. Vocês lembram, lá no começo, quando eu comecei o estudo, que eu falei, os trabalhadores espirituais contam com a gente. Por quê? Porque há determinadas tarefas que são necessárias que sejam realizadas por nós, encarnados. Eles não fariam. Nós é que precisamos fazê-los. Então, eles contam com a gente. E ser pomicultor da Era Nova é muita responsabilidade. É sinal que a gente tem que distribuir aí as sementes, né? Não só entre os nossos, aqueles que convivem com a gente na família, aqui dentro da casa espírita, mas também pelo esse mundão aí. Quantas vezes não acontece, né, de você lá no seu trabalho? Gente, só um instantinho. Meu ouvido estava... Sabe quando a gente está no avião? Que fica aquela pressão assim? Estava sentindo isso. Então, voltando. Quantas vezes a gente, no trabalho, né, a pessoa olha para você e fala assim, do nada, vocês já devem ter vivenciado isso, a pessoa olha para você e diz assim, mano, qual a sua religião? Aí você fala, eu sou espírita. Logo vi. Essa calma sua... Às vezes engana, né? Às vezes a calma é só aparente. Mas é muito do esforço que a gente faz para vencer as nossas más inclinações. Às vezes você está ali bravo, querendo até dar uma resposta, mas aí você lembra, né, dos ensinamentos e fala, devo calar agora. Lembra da água do Chico, né? Bota a água na boca, pensa de novo, pensa 2, 3 vezes antes de dar a resposta. Então, assim, esse ser pomicultor aqui não quer dizer que você vai fazer palestra, que você vai viajar como Divaldo. Essa é a tarefa dele. A nossa tarefa pode ser menor, só ali naquele âmbito da nossa vivência, mas na tolerância dentro da nossa família, né? Na paciência com aqueles que estão na mesma casa que a gente. Ali você já está semeando essas sementes da nova era. Então, que a gente, né, tenha também essa responsabilidade, e principalmente dentro da casa espírita. Né? E a Sueli traz para a gente ainda que o Kardec pensou o centro espírita como uma célula viva e pulsante, lugar de trabalho para todos, de solidariedade
entre todos e de tolerância para com todos. Nós não podemos esquecer isso. A casa espírita não é lugar de intolerância, de impaciência, seja para quem for. O nosso papel aqui é acolher. Nosso papel dentro da casa espírita, deveria ser fora também, mas dentro da casa espírita, é acolher a todo irmão necessitado, qualquer que seja ele. É óbvio, guardando as devidas proporções, nós não vamos admitir aqui, como eu falei lá no início, balbúrdias, né, bagunças, irmãos que venham aqui pregar discórdia, né, falar de assuntos que não estejam em sintonia com os trabalhos que são realizados aqui. Mas trabalho, solidariedade e tolerância para todos. Então, todo aquele irmão que chegar aqui com esse propósito, imbuído desse propósito, deve ser bem acolhido. Assim já nos orientava Kardec, tá? E aí, para finalizar, eu trago do livro dos médiuns, né, lá no capítulo 29, item 350, a fala que Kardec nos traz. Ele, depois de ter explanado, né, sobre o que seria necessário para uma casa espírita, para as sociedades espíritas, como fazer, esse capítulo é um capítulo muito interessante, eu recomendo que vocês leiam também, porque, você vê, ele escreveu isso lá em finalzinho de 1800, né, entre 1850 e 60, e ele já trazia ali. Estou falando assim porque eu não sei qual foi a data da publicação do Livro dos Médiuns. Alguém sabe me dizer? 64? Obrigada. Então, sabia? Meus universitários são sempre atentos, viu? Então, ele lá já recomendava esses critérios que não mudaram, são válidos até hoje, né? Então, ele fala lá: convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra, que de um extremo ao outro do mundo, elas as sociedades, né, se estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido o mal em inextricáveis malhas. Allan Kardec, Livro dos Médiuns. Então, é importante que nós reconheçamos a necessidade de estarmos unidos enquanto, né, movimento espírita. Essa casa faz parte do movimento espírita, da divulgação, e essa troca fraterna entre todos os outros irmãos, e não necessariamente somente do mesmo credo. Precisamos ter isso em mente também. A intolerância religiosa não faz parte, né, das orientações de uma casa espírita. Precisamos ser tolerantes também com aqueles irmãos que não comungam das mesmas ideias que nós. Mas, através dessa harmonia, dessas mãos estendidas fraternalmente, nós teremos colhido o mal em inextricáveis malhas, para que ele possa, então, ser afastado do nosso planeta, né? E assim nós possamos caminhar para um planeta de regeneração, como já estamos fazendo, mas mais rápido ou menos rápido, de acordo com aquilo que nós nos dedicarmos. Tá bom, gente? Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu deixo meu muito obrigado. Espero, Conceição, ter atingido, né, o objetivo quando fui convidada para falar sobre isso, porque eu achei que, muito mais do que falar da casa espírita propriamente, de como ela deve, né, ser, eu achei importante que nós, enquanto membros de uma casa espírita, saibamos como podemos contribuir para que ela se torne realmente um hotel, um hospital, uma oficina de trabalho, um templo, uma escola e um lar. Tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Que bom, né? Que nós estamos aqui hoje escutando sobre a casa espírita. E o sentimento hoje, bem no dia do aniversário da casa espírita, é gratidão. Gratidão por nós estarmos aqui, por nós termos a oportunidade de aqui estar trabalhando. Nasceu lá num sonho, há 98 anos atrás, e através das diversas gestões, dos diversos gestores da casa, a casa foi crescendo, foi se ampliando, não só no físico, mas também com os trabalhadores. Então, gratidão a todos os médiuns que aqui trabalharam, gratidão a todas
os frequentadores que sempre nos ajudam em todas as necessidades da casa. Então, é muito bom esse sentimento que está lá dentro de nós. Cada um de nós tem aqui um trabalho, tem aqui uma função, né? Todos, numa vibração única, com o objetivo de conseguir entre nós a paz, a solidariedade, o amor, a tolerância e todas as observâncias que nós devemos ter às leis de Deus. Então, esse é o sentimento que hoje nos envolve. Todos os médiuns que aqui trabalharam, que aqui trabalham ainda, vários já no plano espiritual, mas com certeza felizes e alegres e vibrando com a continuidade que foi dada ao trabalho na casa e que com certeza estão hoje tão felizes como nós. Todas as quintas-feiras, quando aqui estamos, nessa vibração de paz, de harmonia e de equilíbrio, nós elevamos os nossos pensamentos a todos aqueles que já não se encontram mais presentes em seu corpo físico, mas que vivos estão. Todos os nomes que estão naquela caixa de prece, todos os nomes que estão na nossa mente, no nosso coração. Desejamos a todos eles que eles estejam envoltos na tua luz, Divino Mestre, que você possa consolar, abraçar, que todos esses trabalhadores da casa, os nossos mentores, todos os espíritos que aqui trabalham para que a casa seja uma harmonia só, possam também ajudar esses espíritos que lá estão na erraticidade, aprendendo como nós, evoluindo, buscando a cada momento compreender que o que aqui estavam fazendo e o que ainda tem que fazer numa próxima encarnação. Então, Senhor, envolva todos eles nessa tua luz, nessa tua paz, nessa tua bondade infinita que dá a cada um a oportunidade que precisa para reparar os seus erros e assim, através da compreensão de tudo o que já aconteceu, se prepararem para uma vida melhor, uma vida mais rica, uma vida mais cheia de paz, de equilíbrio e de amor. Ajude a todos esses espíritos, Senhor. O Pai nos ensinou uma oração que assim fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Ainda com essa vibração de amor e de carinho, vamos agora pensar em todos os endereços que estão na caixinha de irradiação, nos nossos endereços, nos endereços dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. Que cada um possa abrir a porta do seu lar, para que ali adentre Jesus, com a sua luz imensa, com aquela paz que Ele nos traz. Não é a paz da acomodação, é a paz de procurar entender
todos os momentos difíceis que nós passamos, mas com o equilíbrio e com a certeza que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos mostrando qual é o melhor caminho. Então, em que cada lar haja muita harmonia entre as pessoas que ali morem, que eles possam se tolerar, se amar, se compreender e fazer com que a vida seja realmente uma boa coisa para se viver, porque nós estamos aqui para aprendermos, para nos relacionarmos cada vez mais com aqueles que estão à nossa volta. Então, Senhor, nós te pedimos, adentre esses lares e deixe lá tudo aquilo de bom que vieste nos mostrar há mais de 2000 anos. Também, ainda nessa vibração de amor, vamos agora pensar em todos aqueles que sofrem. Todos nós, Senhor, doentes do corpo e da alma. Onde haja dor, onde haja sofrimento, Senhor, que ali possa ser sentida a Tua presença, com a Tua mão sobre cada um de nós, que nós possamos sentir ali, que aquele momento de dor, que muitas vezes é necessário para nos ensinar, para nos fazer crescer e compreender o que aqui estamos fazendo, seja aliviado por esse amor imenso que o Senhor nos dedica a cada momento. Onde haja dor, Senhor, nos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos asilos, orfanatos, manicômios, onde haja dor, Senhor, a Tua presença se faça para que ali haja uma melhora em cada um de nós, que nós possamos enfrentar todas essas doenças, todos esses problemas, com a certeza de que nada nos acontece por acaso, e que se estamos passando por alguma dor, é porque dela precisamos para o nosso aprendizado. Então, Senhor, faça com que nós possamos entender isso, faça com que nós possamos sentir que estás ao nosso lado, mas, pedintes inveterados que somos, vamos pedir a Ti, né? Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir Teu amor a me embalar. Cura, Senhor, cura todos nós, doentes, Senhor, do corpo e da alma. Cura nossas dores, faça-nos compreender que muitas vezes elas são necessárias para o nosso evolução. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Nós ainda temos, né, um carinho da espiritualidade. Pedir aos médios que se coloquem, pedir aos que estão aqui, elevem seu pensamento a Deus,
para que possam receber os benefícios desses fluidos que vêm lá da espiritualidade para nos envolver e nos fazer sentir a paz do Senhor. Jesus é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma, no céu de minha alma, é ternura, enfim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Que Jesus nos envolva nessa luz, que nós possamos levar para os nossos lares esse carinho, essa atmosfera, essa vibração positiva de amor e de paz. Gratidão por essa tarde, muito obrigado pela chance de aqui estarmos, obrigado pela oportunidade de todos nós estarmos aqui trabalhando o nosso interior, trabalhando o nosso espírito, para que possamos a cada dia nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada, Senhor.